Fala, meus amores! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda a mais um podcast da comunidade Net Friendship. É um prazer receber você aqui e já te peço para se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, impactar mais vidas, porque hoje, gente, se eu pudesse mostrar aqui, eu tô arrepiada com o que eu ouvi antes da gente começar a gravar. Vocês não fazem ideia da história, das histórias que você vai ouvir aqui hoje nesse podcast. Então, eu vou começar apresentando e agradecendo, Verusca. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. De coração, Verusca Pinheiro, uma mulher incrível, que tem, assim, N histórias. Não é uma história de superação. São várias histórias. E ela já vai começar contando aqui pra gente quem é a Verusca. Capixaba, baiana, de onde a Verusca veio? Primeiro, obrigada, Valesca, por esse convite. Você é maravilhosa. Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Eu sou baiana. Olha! Nordestina com muito orgulho, baiana de Caravelas. Uma cidade histórica do extremo sul da Bahia. Já passei carnaval lá, hein? Já passou? Já Não passei é carnaval. bom? É bom demais. Carnaval bem familiar, tem diversão para todos os públicos, criança, idoso, né? É um carnaval muito democrático. Sou apaixonada pela minha cidade. Na verdade, eu acho que todo caravelense tem uma paixão tão, assim... Tão intensa, né? Intensa pela cidade que a gente é suspeita de falar. Moro em Vitória, vim pra cá com 18 para 19 anos. Mas aí, nesse meio tempo, eu fiz FAESA, fiz faculdade de comunicação, sou formada em comunicação, sou relações públicas, é um trabalho também... legal! É um trabalho que eu me orgulho muito em fazer, eu trabalho com comunidades, todas as comunidades, de forma geral, né? Os que a gente chama de stakeholders. E sou mãe, tenho um filho chamado Igor, Igor tem 13 anos. Vocês vão conhecer daqui a pouco na história que a gente vai contar quem é o filho dessa mulher maravilhosa. Não tinha como ser diferente, né, gente? Filho de Verusca tinha que ser, né? Não tinha como ser diferente. E o que te trouxe pra cá, Verusca, aqui pro Espírito Santo? Como eu sou de Caravelas, que é extremo sul da Bahia, eu costumo dizer que Vitória é a capital do extremo sul. É mais perto do que ir pra Salvador, por exemplo. É mesmo? Uma cidade maior, Vitória é menor, uma cidade acolhedora, né? Então eu achei que Vitória era mais fácil eu vir pra cá, e aí eu já tinha pessoas que eu ia dividir apartamento pra vir fazer cursinho e fazer faculdade. Com 18 anos? Com 18 anos. E como é que foi chegar aqui em Vitória, conhecer muita gente, deu tudo certo? Assim, eu acho que quando eu tava em Caravelas, eu sempre quis mais, sabe? Por mais que eu ame minha cidade, eu queria estudar, e na época não tinha muitos acessos. Por exemplo, hoje é possível fazer uma faculdade, né? Mas na época não era. Então, quando eu vim pra cá, eu já tinha morado 3 anos no colégio interno adventista. Sério? Aqui no Espírito Santo, isso. Aqui? Em Colatina. Gente! Eu tinha 15 anos quando eu vim para o Espírito Santo. Então, morei 3 anos lá. Então, a gente ficava realmente em regime de internato. A gente tinha só 2 recessos no ano. E as férias no meio do ano. Tinha um recesso em abril, férias do meio de ano em junho e julho, né? E um recesso em setembro. O resto do tempo a gente ficava no internato. E foi uma opção minha, né? Não era um reformatório, como às vezes as pessoas passam no imaginário das pessoas. Eu já pensei logo no reformatório. Quando você falou, eu falei, meu Deus! Foi eu que quis ir, porque era assim, ou eu ficaria... Para eu estudar fora, eu teria que ou morar na casa de alguém, né? Ou ir para um colégio interno. E eu já tinha morado 2 anos, que aos 10 anos eu também estudei numa outra cidade, vizinha minha, em Teixeira de Freitas. Gente, fiquei 2 anos na casa de amigos. Já foi saída já, né? Desde cedo. Desde cedo. Eu sempre queria ganhar você quis o mundo. Ganhar o mundo, que coisa incrível. E aí vim parar em Vitória, porque era mais perto, né? Fiz faculdade aqui e foi isso. E você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe aos 33. Aos 33. Não então deu pra curtir bastante antes, né? Eu curti muito. Deu pra aprontar um bocado? Aprontei muito. Gente, eu conheci a Verusca, tive a oportunidade, eu já conhecia de vista, assim, de rede social, o Igor, que é maravilhoso, é o filho dela. E a gente teve a oportunidade de uma ação que aconteceu na praia. Foi. Né? De Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, uma prainha que muitos capixabas não conhecem. Isso. A prainha linda, tem o restaurante do Bigode, Sim. muito bacana. E aí lá a gente tava catando lixo na praia, né? Todo mundo ali naquele espírito cooperativo. E aí, desde que eu conheci a Verusca, eu falei, cara, que bacana. Quero conectar com ela, porque o filho dela tem altas habilidades e superdotação. Meu filho também tem. O filho dela já tá numa caminhada muito mais além, que ele tem 13, vai fazer 14 já, né? Faz 14 em janeiro. Faz 14 em janeiro. Eu falei, gente, eu quero aprender mais sobre esse mundo, né? Porque é tudo muito novo pra gente. Muito e Verusca já tá
nessa pegada há muito tempo. Eu falei, deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, desde aquele dia que eu já conectei com você, eu falei, cara, que massa, quero aprender com ela, o que ela já passou, como é que a gente lida com isso. Porque, gente, as pessoas acham que quem tem filho com superdotação não tem problema. Sim. Que eles não precisam de nada. Que eles já têm um sucesso garantido, né? Exatamente. Que o futuro deles já está garantido. E, na verdade, essas crianças, adolescentes, eles precisam de um apoio tanto quanto as outras. Até mais, né? E em algumas situações até muito mais, porque a idade cognitiva, o corpo não corresponde, né? A mente, né? A mente. Essa semana eu descobri que quedas, né, para as altas habilidades é muito constante, pode acontecer muito. É a mesmo? criança sofrer quedas, porque a idade cognitiva é uma e o corpo não corresponde. Gente. Porque como eles estão mais avançados, querem ser mais rápidos e são mais rápidos cognitivamente, o corpo muitas vezes não dá conta daquilo e por isso eles sofrem mais tombos. Olha que coisa, Valesca. Gente, que incrível. E eu descobri isso agora só. E até Igor postou isso na rede social dele e eu pedi até desculpas, né? Porque quantas vezes eu achei que ele estava se jogando no chão e não era. Olha Quantas isso. vezes ele foi incompreendido entre os colegas, Gente. entre as pessoas ali, às vezes num futebol. Seria mais um assunto que a gente não faz ideia. Mais um tema dentro do assunto que a gente não faz ideia. Mas assim, eu também tenho muito que aprender com você, porque o seu tem menos idade, o meu tem mais. Mas vou te falar que a gente está aqui para aprender. Às vezes, uma característica que eu nunca me dei conta igual isso, eu aprendi numa rede social de uma doutora Ozeni, que é uma das referências também no Brasil em altas habilidades, e eu fiquei impressionada com aquilo. Gente, que incrível. E é muito legal, porque assim, o Espírito Santo tem muitas crianças com altas habilidades, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Sim. Até 2 anos atrás, eu não tinha ouvido falar Sim. disso. Eu sabia que existiam superdotados, mas na minha cabeça, superdotados eram pessoas de outro mundo. Sim, muito distante da gente. Muito distante. Não, isso aí é uma coisa, né, de outro mundo. E a pergunta que eu te faço assim, como é que você identificou? O que aconteceu com o Igor? O que ele tinha, assim, né, que a gente... Até pra, de repente, uma mãe que tá assistindo, sim, claro, poder olhar pro filho dela e falar assim, rapaz, meu menino também tem alguma coisa parecida. Será que eu vou... Como é que eu investigo isso, né? Então, o que o Igor tinha que chamou sua atenção? Agora eu que me arrepiei, porque quando eu ia pra pracinha com o Igor, muitas pessoas, mães, às vezes babás, falavam, nossa, ele é diferente. Às vezes até faziam comentários depreciativos, tipo assim... Maldosos. Você sabe que isso é um problema, né? Porque lá na frente vai ter problema. Realmente, a gente tem alguns problemas, como todas as mães têm problemas. Quem não tem, gente? Né? Na educação do seu filho, toda mãe vai lidar com algum problema. Não é nem que tem um problema, a gente lida com problemas e tá tudo bem. cotidianamente em todas as relações, né? E aí as pessoas falavam que ele já com 1 ano, ele já reconhecia carros, marcas de carro. 1 ano. Carros, marcas de carros, os carros vinham, ele falava Renault, Peugeot, Hyundai, e aquilo ali começava a chamar a atenção das pessoas na pracinha, da pessoa que vende água de coco, do que vendia picolé, das mães. Só que assim, eu só falava, eu achava bonitinho, legal, né? Eu falava assim, mas cada um tem seu tempo. É porque talvez agora ele tá se desenvolvendo mais, eu realmente, juro pra você, eu não achava que tinha algo diferente. Eu achava que era o time dele se descobrindo naquele assunto. Gosta de carro, quer falar de carro e tá falando de carro. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que aí, quando ele fez 1 ano e meio, eu fui à Secretaria de Educação pleitear uma vaga em creche. Na época ainda tinham sorteios, né? Logo depois eles acabaram com sorteios e tal. E aí, eu visitando, uma pessoa me viu na recepção, eu tava ali com o Igor curioso, mexendo nas coisas, conversando. E lendo algumas palavras, assim, que ele já conhecia. 1 ano e meio. Gente. E a pessoa falou assim, você tá esperando... o pessoal das altas habilidades, né? Eu falei... Aí eu olhei e falei, que é isso? Até olhei e falei, gente, quem são essas pessoas das altas habilidades, né? Falei, não, eu tô esperando pra falar sobre vaga em creche. Eu moro em Jardim Camburi, queria conversar sobre isso. Aí a pessoa falou assim, mas seu filho tem altas habilidades. E era uma pessoa da Secretaria de Educação. Que hoje eu já não sei mais quem é. Essa pessoa que fez a primeira identificação. Essa abençoada, né? Essa pessoa que era uma pessoa dentro da área de educação, né? Porque antes eram mães falando, pessoas da pracinha que eu não sei quais eram. Não era um profissional. Não era um profissional. Quais eram as referências dessas pessoas para me falarem aquilo. E aí, quando ela falou, eu falei, opa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, não, peraí. Eu vou vou catalogar o que o Igor sabe, porque eu também quero saber o que ele sabe, já que tem essa primeira fala de alguém realmente da área de educação. Que massa! E aí eu fiz uma cartilha, né? Eu mesma construí, fiz a cartilha
coloquei ali, ele sabia o abecedário, já isso aí sabia números, né? Sabia coisas em inglês e sabia mais de 200 palavras Com 1 ano e com meio. 1 ano e meio. Gente, olha isso. É surreal, né? Eu tenho um vídeo, inclusive, dessa parte, né? Que eu posso provar. A gente acredita. Normalmente, quando as pessoas me perguntam quando o Igor começou a ler, eu falo 3 anos. Porque ele começou a ler livro, já Sim. texto, Uhum. né? Mas eu precisei. Porque às vezes você fala 1 ano e meio, as pessoas devem falar assim: ai, nossa, essa mãe, né, tá querendo. Tá exagerando. Tá né? exagerando. E aí, existe um método de leitura que se chama palavração. Que o nome já até é Vai autoexplicativo, juntando as né? palavrinhas pra formar frase? Não, a pessoa reconhece a palavra como um todo. Ela pega uma palavra e Hum. vê, tipo, igual aqui, podcast. Aí é onde ela vê de novo, ela sabe que ele chama podcast. Ela pergunta o que é entendi. podcast. Então, onde ela Entendi. vê podcast, Tipo memória fotográfica, assim. tipo a memória fotográfica. Mas aí que tá. Mesmo mudando a fonte, a forma. Ele sabe, ele. Maiúsculo, minúsculo. Exatamente. Entendi. Gente, que incrível. Às vezes de mudar a fonte, eu não lembro exatamente se maiúsculo, mas acho que sim também. Então, ele sabia mais de 200 palavras com 1 ano e meio. E ali, a partir deste momento, eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, comecei a procurar profissionais. Não foi fácil. Você já morava aqui? Já morava aqui. Uhum. Nessa época, nessa época eu morava aqui até... tinha trabalhado no Amazonas. No Amazonas? Eu trabalhei no Amazonas, aí vim pra Vitória. Não, vamos abrir esse parênteses aqui, Igor. gente. Vamos abrir esse parênteses aqui, porque como assim trabalhou no Amazonas? Trabalhei no Amazonas. Eu trabalhava com obra de construção de dutos. Algo bem diferente também, né? Gente, como assim? Como é que você foi parar nisso? Comunicadora, foi trabalhar? Comunicadora, porque a Petrobras tem uma relação muito próxima com comunidades. Ela tem isso, inclusive, nas condicionantes ambientais, dos projetos que ela vai desenvolver, né? Ela precisa trabalhar a comunicação, é uma condicionante ambiental. Que legal! E eu tinha trabalhado também na construção de gasoduto da Samarco, e aí me chamaram para trabalhar no Amazonas. Foi uma amiga, na verdade, que me indicou. Uma amiga chamada Nina Cida, maravilhosa, comunicadora também, jornalista, havia trabalhado com a Samarco e com a Petrobras, e depois, e aí eu fui chamada para trabalhar numa obra. E você ficou quanto tempo lá? 2 anos e alguma coisa no Amazonas. No Amazonas mesmo, uma obra de 400 quilômetros. Na verdade... A gente pensa assim, né, gente? A gente pensa na Amazônia e já pensa que tem... a maioria da população lá é realmente de indígenas mesmo. E a nossa obra era de 400 quilômetros, mas não passando por áreas, óbvio, né, de demarcação, área que é de preservação, nada disso. Então, a gente precisava fazer a relação com quem está no entorno que dessa quebrar, obra. Ia botar, né? Isso, então passar informação para as pessoas, né? É um direito dela saber o que está acontecendo, de que forma, fazer os combinados também, de se eu vou, né, avisar um pouco antes, porque às vezes a pessoa sair com o carro, chegar com o carro, isso, né? Atrapalhar a garagem dela, né? Isso, vai atrapalhar algum acesso. Tem muita a gente passava por muita comunidade ribeirinha. Também tinha uns trabalhos de que a gente precisava fazer de compensação também ambiental, que a gente ia trabalhar os problemas daquela comunidade, por exemplo. Tem muita gravidez na adolescência, alcoolismo, a gente trabalhava os problemas sociais, gente, capacitação que massa, né? também que dessas pessoas, assim, um trabalho muito diferente que eu amo. É um trabalho de comunicação e responsabilidade socioambiental, na verdade. Que incrível. Né? E aí eu fiquei mais de 2 anos no Amazonas e só voltei porque eu vim para ganhar o Igor. Você engravidou lá? Não, eu engravidei na Bahia. O pai do Igor é da mesma cidade que eu, de Caravelas, né? E aí eu tava, na verdade, não estava trabalhando ainda, não sabia que estava grávida e fui para Amazonas. A última obra, meu último período, né? Último período. Porque eu já fui fiscal da Petrobras e já trabalhei na empresa que executa a obra e já fui fiscalizado pela Petrobras. Já estive nos 2 lados. E como é que foi essa experiência lá, assim? Qual foi o maior perrengue que você passou? Você lembra, assim? O maior perrengue, na verdade, como a gente fica por conta da empresa, a gente tem um alojamento, tudo certinho, com ar-condicionado, tem condições confortáveis, né? Condições boas condições para viver lá. Só que, assim, o que me impactou mais lá, realmente, foi... É até triste de falar, mas foi ver um pai oferecendo a filha para... prostituição, né? Em troca de combustível. Meu Deus. Porque o combustível... Porque assim, como as pessoas vivem em comunidades muito isoladas, o combustível lá é ouro.
é ouro. As pessoas morrem por combustível lá. Existe uma máfia grande de combustível. Nossa. Então, eles se aproximavam das balsas alojamento, porque eu já morei em hotel e já morei em balsa alojamento no meio do Do Rio. Rio Amazonas. Então, essa foi a situação mais impactante que eu sofri, assim, que me deu um maior impacto, que me trouxe tristeza. Nossa, imagina. E assim, isso é tão cultural que se às vezes eles não encontram outra possibilidade de sobrevivência. Eles realmente, em muitos casos, muitas famílias vendem os filhos. Agora, de medo que aconteceu, assim, eu já passei uma situação de muito medo lá. Eu estava no Rio Amazonas, só eu e mais a pessoa que estava, chama de piloteiro, quem conduz a lancha. As voadeiras, né? Aí ele estava conduzindo a lancha e aí estava começando uma chuva forte, a gente estava muito afastado e a gente estava esperando a chuva passar um pouco para a gente poder começar a viagem, né? E aí a chuva não passava, numa brecha que ele viu que dava para a gente gente saiu. Tivemos que parar, porque chovia muito, e paramos num flutuante lá, que chama flutuante, era uma casa, né? Que ela fica flutuante. E era uma casa que também eles fazem como ponto de comércio. Então, dali você vai encontrar da botija de gás até alimento, cachaça, bebida, uma mercearia flutuante. De tudo. Quando a gente desceu da lancha, Valesca, foi uma das situações mais loucas que eu já vivi na vida. A gente desceu, correu para debaixo da área, né, para dentro da casa, onde estava coberto. Quando eu olhei para o lado, a lancha estava assim, ó, lá em cima, com a corda toda esticada e ela lá em cima voando. Como assim? Assim, se a gente não tivesse saído logo, tinha acontecido alguma coisa com a gente naquele momento. Meu Deus! Foi a situação mais de impacto, assim, mesmo em relação à segurança, medo. Eu falei, não, a gente não sai vivo daqui hoje, né? Mas aí tô aqui. Caramba, você falou da Amazônia. Gente, que lugar lindo, né? Que lugar. Eu fiz engenharia ambiental. Olha, então eu sou suspeita, né? É suspeita, e durante né? o curso todo, foram 5 anos e meio, eu não tive condição de fazer nada, porque eu tinha a Maria Luísa já pequenininha, trabalhava, né, na Vale na época, e não tinha tempo de fazer nada com a turma. As viagens que eles faziam, nada. Aí na formatura, o pessoal, nós vamos pra Amazônia? Ficar lá 5 dias? Nossa. Aí a gente foi, mas a gente foi assim, bem turismo, né? Sim. Nadar com os botos, dançar com os Novairão. Você lembra o nome da cidade que você foi? Ai, eu sei que a gente saltou naquele hotel tropical. Sim. E ali a gente quer um hotel bem caro, assim, pra gringo. É um resort, né? Não dava pra pagar, não. Era todo mundo estudante. A gente saltou lá, pegou um barco e foi. E aí, quando a gente chegou na aldeia, foi muito engraçado, porque os índios falaram, vocês querem que a gente não, somente que a gente vai se arrumar. Falei, como assim, gente? Eles não vivem, né? Na minha cabeça, vai chegar na aldeia, assim, não, pera só um minutinho. Cobraram R$100 cada um pra poder dançar. E no final, a gente comprou algumas coisinhas e tal. E aí o cacique, né, falou assim, olha, essas fotos que vocês tiraram, manda pro meu e-mail. Falei, gente, é muito tecnológico o negócio aqui, né? Que já é um modo de subsistência também, porque como é a demanda, é a lei da oferta e da procura, né? É verdade. A gente vai pra lá querendo fazer foto e tudo, eles querem botar os apetrechos que não ficam 24 horas, Exatamente. que eles também fazem outras atividades. Eu achei incrível, assim, foi um momento que lugar. Eu falei, eu quero voltar um dia lá com a a família. A comida do Amazonas eu achei maravilhosa. É muito diferente, o povo, né? É tudo o povo, muito diferente. Acolhedor, simples. Nadar com os botos, aquele negócio escorregadio. Nadar com boto. Ai, Gastor, eu tentava pegar, né, abraçar, mas ao mesmo tempo com medo, porque era o Rio Negro, né? Você não enxerga um palmo abaixo. Sim. Você não enxergava mais. Eu falei, ai, gente, que medo. Se tinha piranha no rio, não sei. Se tinha jacaré. Se você mergulha aquilo ali, se tem boto, sei lá, né? Mas foi muito, muito, muito legal. E os peixes da região amazônica, eu sempre tive orgulho de ser de região de praia, né? Nossa, peixe de água doce nunca vai ser mais gostoso do que peixe de água salgada. Eu sempre, como eu te falei daquele orgulho de ser canadense, orgulho de morar na beira da praia, né? Não, peixe de água salgada. Conhecer o Amazonas fez cair por terra isso. É mesmo? Peixe bom é peixe de água doce da região amazônica. São os melhores. Quer dizer, os melhores que eu já comi, né? Sim. Você acredita que eu sou uma capixaba que nunca comeu peixe na vida? Eu não sei o gosto. Eu tenho 43 anos. Eu nunca experimentei peixe, camarão, siri, lagosta, caranguejo. Eu não sei o gosto, porque eu nunca levei à boca. Sério? Tenho pavor, de não sei por quê. O cheiro, enfim, não. Aliás, agora eu sei por quê, né? A gente fez um curso PNL aí alguns anos atrás.
E aí, no curso, a gente fez um exercício que eu fui entender o motivo. Falei, cara, não é normal. Sim. Que antes, Verusca, eu não conseguia sentar à mesa com você comendo. Nossa. Era um pavor, era um desespero que eu vomitava. Eu falei, gente, não é normal isso, não. Tem que ter algum problema aqui. Sim. Tem que ter alguma explicação. E aí eu entendi que na minha gestão, quando minha mãe estava grávida de mim, ela engasgou com peixe. Com espinho de peixe na garganta. E naquele momento eu ainda feto, entendi que peixe era morte. E aí, desde então, quando eu nasci, eu já não tentava botar na minha boca e vomitava. Aí eu fiz um processo de reprogramação, né, de ressignificação, para não ter mais o pavor. Não senti vontade de comer, mas hoje eu sinto tranquilo com quem tá comendo. Entendi. Não tem problema. Mas eu ainda não senti vontade de comer. Falei, gente, que doido, né? Todo mundo fala que é tão gostoso, que camarão é tão bom, que lagosta é tão gostoso. Eu olho assim e falei, ainda não. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora, né? Um dia como. Mas voltando, fechando nosso parênteses amazônico, né? Você voltou pra ganhar o Igor. Voltei pra ganhar o Igor. Aí tive o Igor aqui, achei assim, na minha cabeça, né? O Igor vai nascer, vou colocar ele embaixo do braço e vou sair, continuar andando pelo Brasil. Porque antes disso eu já tinha trabalhado em Minas, Espírito Santo, na construção de outro duto, né? Não ia mudar nada da sua vida. Não ia mudar nada da minha vida. Eu sempre fui descolada, ia só colocar o Igor e pronto. Embaixo do braço saía. Mas aí eu fiquei em Vitória. Ainda tentei ir para uma outra obra, quando o Igor tinha 3 anos. Fiquei só 3 meses e não voltei mais. A saudade aperta, né? A ideia era ficar pouco tempo, indo e voltando, né? Assim, conseguir juntar uma grana, né? Porque a obra também... Eles acabavam, naquela época, pagavam muito melhor, né? Era uma remuneração para te tirar de casa, para te tirar da sua família. Pra valer a pena, né? Tem que valer a pena, né? Mas aí eu fiquei só 3 meses e agora estou estabelecida em Vitória. Ah, muito bem, gente. Vitória agradece, tem uma pessoa maravilhosa. Vou só fazer um rápido parênteses aqui, um intervalo comercial para a gente chamar os nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui do podcast. Muito obrigada a você que faz parte dessa história, que você nos ajuda patrocinando. E se você ainda não é um patrocinador, não é um apoiador, mas deseja ser, entre em contato conosco, que vai ser um prazer te explicar como é que você faz para estar aqui com a sua marca, tá bom? Muito obrigada. Agora do nosso intervalo comercial. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. E aqui a gente está conversando com a Verusca Pinheiro, maravilhosa. Verusca, eu quero saber mais coisas. Que ela tem tanta história para contar pra gente, que eu não sei nem como começar. Ela me explicou que foi aos 18, você teve um problema de saúde grave. Foi aos 18? Foi aos 18 anos. Me conta sobre isso, Verusca. Pois é, aos 18 anos eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de tumor, né, um tipo de câncer. Onde? Entre o coração e o pulmão, num local chamado mediastino. Meu Deus, que doideira. Isso é raro, né? O tipo que eu tive é um tipo mais raro, sim, que foi o mesmo tipo que na época quem teve foi o Leandro, irmão do Leonardo. Nossa. E ele até foi para fora do Brasil fazer o tratamento e veio a falecer. Jeito. Imagina eu, com 18 anos, na flor da idade, descobre que tá doente, e aí tem um artista com a mesma doença que tem dinheiro pra tratar. Sim, ele morreu durante o meu tratamento. Aquilo mexeu muito comigo. Sério? Mas, graças a Deus, né, eu fiz rádio, químio e fiquei considerada curada. Entendi. E isso eu fiquei sabendo que anos depois aconteceu de novo? E aí, depois do tratamento, que assim, quando você tem câncer, os 2 primeiros anos, depois que você termina o tratamento, os 2 primeiros anos, eles são de uma observação muito grande, né? E existe uma janela ali que os médicos querem que você tenha muito cuidado, tem que estar muito, como eu falei, em muita observação, porque a probabilidade de voltar, ela é um pouquinho maior nesse período, assim, né? Não sei nem se é a probabilidade de voltar, mas aqueles anos, assim, são cruciais, né? Cruciais para você acompanhar melhor aquilo ali. E aí, passaram os 2 anos e eu ok. Aí você já comemora uma vitória, mas você, dentro da medicina você não chama de cura. Dentro da medicina,
você chama de cura após 5 anos. Entendi. 5 anos sem a recidiva, né, que é a volta, Sem nenhuma é considerada manifestação. cura. E aí a probabilidade de você ter é a mesma de que qualquer outro mero Entendi. mortal, assim, Entendi. né? Então, eu terminei o tratamento, 5 anos, comemorei tudo. Tava indo pro Fórum Social Mundial lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu aqui no Brasil nesse ano. Uns dias antes eu visitei meu médico maravilhoso. Falei, olha, tô sentindo que tem alguma coisinha, um carocinho na minha axila. Aí ele apalpou e falou, Verusca, olha, tranquilo, não vejo nenhuma, não parece maligno. Eu falei, ó, porque eu tô indo viajar. E da primeira vez que eu descobri, Valesca, eu tinha ido viajar pra Bahia pro carnaval. Então eu já tinha aquele medo de viajar e descobrir que eu tava doente na viagem. Entendi. Porque eu passei mal na viagem, eu passei mal no carnaval em Caravelas. É mesmo. Da vez que eu tive a primeira vez, né? Aos 18. Sim, aos 18. E já era do tamanho de uma laranja, tá? Nossa! Era muito grande. E não dava pra você apalpar, porque entre o coração e o pulmão tá lá dentro, né? Não dava pra palpar, mas eu estava com uma tosse que não ficava boa. E aí, assim, tava tossindo e achei, poxa, tô legal, tinha uma secreção. E aí, quando de repente tava expelindo a secreção, era diferente. Entendi. Ela era mais densa e um pouco uma cor diferente. Mas não acredita, né? Não acredita, mas aí eu fui ao médico, mas fui num pronto-socorro, porque, na verdade, eu tava indo pra uma festa e passei mal, muito, porque assim, dava uma dor e eu parava de fazer o que eu tava Respirava fazendo, naquele momento. respirava, daqui a pouco melhorava. E aí as Entendi. pessoas diziam que era o quê? Frescura. Gases. Não, Ou gases. gases. Tá, não, isso é gases. Só que aí depois, aí acompanhado da tosse. Aí eu, indo pra uma festa na escola técnica, muito tempo atrás, fui direto pro pronto-socorro, ali perto do Shopping Vitória. Fui, e aí o médico me atendeu, falou, uma gripe. Eu falei, doutor, pode me passar um raio-x? E aí na minha cabeça eu falei, gente, será que eu tô com tuberculose? Esse negócio tá estranho. Não tinha muito conhecimento. Aí ele, não precisa. Eu toda sem graça, daí insisti. Falei, doutor, mas você podia passar? E aí, ele me passou o raio-x, eu fiz, tal. Fui pra Bahia e levei o raio-x. Aí meu pai levou para um amigo que é médico, que é uma coisa que meu pai não tem esse costume de fazer, de levar para alguém ver. Né? Tinha um cardiologista que era muito amigo da família lá em Caravelas. E aí ele olhou, e daqui a pouco chegou um outro médico, que é de Caravelas também. Conversaram, eu falei, deu ruim. Deu ruim. Primeiro que nunca vem médico aqui em casa. O daqui não tinha falado nada? O que fez o raio-x? Não viu o raio-x, mas não queria passar o raio-x, porque disse que era gripe, que não precisava fazer um raio-x. Você fez, mas nem mostrou pra ele, Não, né? nem mostrei pra ele, porque foi até difícil dele me passar. Ele não estava confortável em me passar aquele raio-x. Que coisa, né? Custava nada. Não estava confortável em me pedir aquele raio-x. E aí, lá na Bahia, no carnaval, eu comecei a ter febre. Aí você falou, ferrou. Ferrou. E Tosse, os médicos já tinham ido lá, secreção, febre, e dois médicos na minha casa pra olhar um exame meu. Não tinha como eu falei, meu pai não tinha esse costume de pegar um exame e mostrar assim. E o médico já naquele exame já sabia já viu que tinha um tumor. E quinta-feira depois do carnaval, tem quarta-feira de cinza e quinta-feira depois do carnaval. Uhum. A vida pra mim só começava segunda-feira depois do carnaval. Né? Aí que eu ia viajar, porque eu tava cansada do carnaval até o domingo, né? Ia descansar até no domingo. Ia descansar, não conseguia nem andar, né? 4 dias atrás do trio elétrico, aquela coisa, né? Quem teve adolescência sabe como que é. Quem teve adolescência, e na Bahia, em Caravelas, sabe mais ainda. E quem vai pra lá, porque vai muito capixaba pra lá, tá? É mesmo? Muito. E aí, o meu doutor Geraldo, né, que foi o doutor que fez o contato com o médico aqui em Vitória, falou pra mim, Verusca, você vai fazer uma consulta com o meu ex-professor lá em Vitória, eu tô organizando tudo pra você, ok? Aí eu falei, tá bom. Ele falou, quinta-feira. Eu falei, qual quinta-feira? Ele, depois do carnaval. Eu falei, tá, mas era quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Meu pai nunca gostava de pegar estrada nessa época, né? Era uma questão até de segurança, ele sempre preferiu dias menos movimentados nas estradas. Eu falei, realmente tô mal. E aí foi, na quinta-feira eu tava aqui, e aí o médico me disse que eu provavelmente estava com câncer. No dia seguinte, na sexta-feira, eu já estava submetida a uma biópsia, porque era muito grande, né, Valesca? Meu Deus. O tamanho de uma laranja era realmente muito grande. E aí pai. já comecei o tratamento até no Santa Rita aqui. Aí fez químio e rádio. E caiu o cabelo? Sim, caiu o cabelo, fiquei bem careca. Sério? Como é que foi esse processo, assim, de
de encarar as pessoas, né? Porque eu acho que o cabelo da mulher é Sim. um negócio tão, É, tão feminino, né? Na primeira vez foi muito difícil. Na primeira vez foi muito difícil. Da segunda foi diferente. Porque na primeira vez eu tinha vergonha. Na primeira vez eu Muito só pensei nova assim, quando também, alguém né? falou câncer, eu pensei, vai cair meu cabelo. Eu acho que é um refúgio, assim, na verdade. A Entendi. gente não tem noção que tem coisas muito piores do que perder o cabelo. É verdade. E aí eu quis fazer uma peruca, usei peruca, eu não queria que as pessoas pegassem no cabelo, eu não queria que as pessoas falassem daquilo. Eu não estava Entendi. preparada para aquilo. Era só 18 anos, né? Muito nova, Eu tava indo gente. pro Rio fazer teatro. Era meu sonho, ia fazer tablado, ia fazer SPM no Rio, já tava tudo, já tinha passado no vestibular, tava tudo certo. Então, foram muitos sonhos interrompidos naquele momento, né? Nossa. E na segunda vez que eu descobri, foi 5 anos depois, como eu tava falando, né? Que eu Aham. descobri, quando eu fui fazer a viagem pro sul, e o médico falou, Verusca, pode ir. Lá eu tive febre de novo. E eu não gostei Nossa. daquela febre de novo na viagem. Parecia que a história estava se repetindo. Quando eu voltei, Nossa. a gente fez uma biópsia, mesmo ele achando que não tinha nenhuma característica, né? Maligna, né? No exame clínico, mas ainda assim, E por já ele era em ser outra muito. região, né? E era uma bolinha muito pequena. Era em outra região. Mas foi importante ter esse tumor na região da axila, porque foi ele que me fez descobrir que na região do mediastino tinha voltado. E nem depois de eu ter feito Olha. eu fiz tomografia, raio-x, exame de sangue, nada acusou. Meu Deus. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente estar sempre acompanhado de profissionais responsáveis, comprometidos. E buscar um médico ao menor sinal. E buscar um médico ao menor sinal. Porque eu estava comemorando a minha vitória, e se meu médico não fosse tão cuidadoso, mesmo porque como o caroço não tinha crescido, não tinha característica cancerígena no exame clínico, ele poderia falar, nem vamos fazer a biópsia, não precisa se cortar por causa disso, não precisa fazer uma biópsia, se submeter a uma cirurgia. Não, ele teve todo o cuidado, a gente fez e descobriu que eu estava doente. Gente. De novo. E aí, como é que você ficou, gente? Nossa. Aí foi difícil, aí o chão caiu. Porque você Aí já o estava mais chão maduro, caiu. já estava com 23, já tinha passado por uma experiência lá atrás. Sim, muda tudo, né? Já sabia que ia ser... Já tinha o Igor. Não tinha o Igor. Ah, não tinha o Igor ainda? Não tinha o Igor, não. Não, porque eu tinha 25, eu tive o Igor com 33. Ah, é verdade. Eu tinha 25, 24, uma coisinha assim. Tava na faculdade, né? E aí eu falei, pô, agora que eu tô na faculdade, de novo esse negócio e tal. A primeira reação foi, eu virei pro meu médico, aí sentei lá com ele, quando ele me falou, olha, tá então doente mesmo, e tudo, tava com exame, tava desesperada. Eu falei, eu não quero fazer o tratamento. Eu não quero mais, porque eu pensei assim, de repente não é mais pra eu estar nesse mundo. Como assim eu tô doente de novo? Vou fazer tudo aquele tratamento que me deixa mal. Cai meu cabelo de novo, cai meu cabelo. Mal. 2 semanas de cama depois de uma quimioterapia, porque na época também a medicação, a gente, graças a Deus, com o passar do tempo, a ciência né? vai evoluindo cada vez mais. Mas na época que eu fiz o primeiro tratamento, até os remédios para enjoo, eles eram extremamente caros e não eram tão eficazes. Tinha um que era caríssimo, que eu não tinha nem coragem de pedir pro meu pai comprar, nem minha mãe, era muito caro. E vinha de fora, tal, né? Uma coisa assim. E aí eu falei com o médico que eu não queria fazer o tratamento e falei, se eu não fizer o tratamento, o que acontece comigo? Mas acho que foi um momento de desespero e loucura, né? Uhum. Aí ele falou, você vai morrer assim, vai ter falta de ar. Eu vi que era pior, tudo que ele Era me falou era não pior fazer, né? do que o tratamento. Gente. E eu não ficaria sem fazer, né? E aí encarei de novo essa batalha. E aí eles me falaram, tirando o câncer, é até engraçado. É engraçado até um pouco. Já passou Hoje tudo, né? Hoje é. Tirando o câncer, você é saudável. Então, você tem todo indicativo de fazer um transplante autólogo. O que é? Isso? Fazer um transplante com a minha própria medula. Porque, normalmente, assim, eu tinha o câncer que eu tive é nos vasos linfáticos. Uhum. E estava centralizado na região, como eu falei, do mediastino. Só que eu precisava de uma nova medula para produzir um sangue sadio, extremamente sadio. Por quê? Você faz você faz a quimio e a rádio, mas às vezes você faz nessa região, pode ser que uma célula migre para outro lugar e a rádio não dê conta daquilo. E o transplante, você é submetido a uma quimio extremamente forte que ela mata a sua medula óssea. Por isso, você tem que receber uma medula nova, ou de um doador,
ou a sua própria medula. Como a minha medula era sadia, como eu era sadia, não tinha sangue, não tinha, no caso, né? Uhum. Não tinha problema nela, Não né? tinha problema, não tinha. Porque, no caso, a leucemia é no sangue, eu não tinha no sangue. Mas a medula está totalmente comprometida, né? Então, o transplante autólogo consiste em você retirar a sua medula óssea, congelar, faz esse tratamento que é extremamente devastador e ele mata a medula e você, no dia específico, tem que receber ela de volta. Para você ter condição de sobrevida. Que loucura, hein? Loucura. Loucura. Meu Deus. E aí você eu com fiz 23 anos passando por isso tudo. Isso. Meu pai. E o autólogo, por mais que ele seja menos, a probabilidade de você ficar bem é muito maior, porque é a sua própria medula, não tem o risco de rejeição, né? Só que você não necessariamente vai dar conta de fazer, porque nós que somos adultas, e eu com 20 e poucos anos já era adulta, a gente só tem células-tronco adulta. A gente não tem a célula-tronco embrionária. Que é quem produz tudo. Que é quem produz. Por isso que, hoje em dia, muitas pessoas pegam e congelam o cordão umbilical, porque ali tem células-tronco embrionárias, né? Entendi. E aí eu tive que me submeter a um tratamento para produzir células-troncos embrionárias. E aí, se esse tratamento desse certo, eu ia fazer o transplante autólogo. De si, né? Sim. E esse tratamento é extremamente doloroso, porque o que é produzir células-tronco embrionária? Você receber umas injeções, né, dessa medicação, e ela começa a fazer você produzir essa célula-tronco. Só que ela é produzida dentro do seu osso, né? E aí o osso expande. Então ela te dá uma dor óssea, que é uma dor cavalar. De você chorar. Meu Deus. Chorar. E aí os médicos te falam. Não tinha como tomar remédio pra dor, porque era pra causar aquilo ali mesmo. Não, precisava passar por aquilo ali. Precisava passar, fazia parte. Gente, que loucura. E aí o médico me falou, você vai ter uma dor forte. Muito forte. Só que você precisa vir para o hospital quando você estiver tendo febre. Antes disso, não tem o que seja feito. E aí, quando eu comecei a ter febre, você vai para o hospital, né? E eu sempre ouvi assim, a medicina não é matemática. Então, você sempre, nada é tão exato. Mas aí o médico falou assim comigo naquele dia, você lembra que eu te falo sempre que a medicina não tem matemática? Sim. Então, nesse caso, vai ter que ser uma matemática, porque no dia que você começa a produzir as células-tronco, você tem que coletar no D, aí tem o D1, D2, D3, até D10. Então, tem um dia específico que, confesso que não me lembro mais qual era o dia. Mas tinha um dia lá. Tinha um dia específico. Você não adianta produzir antes e nem depois a quantidade necessária. A maturação a maturação da célula é naquele dia. Não, é no dia específico. É porque tá. a maturação da célula é no dia específico. Se não for naquele dia, não é boa para o transplante. Gente, não pode fazer o transplante. Muita variável, hein? É. E aí, eu acabei conseguindo produzir. E naquele momento, eu tenho certeza que eu consegui produzir e eu tenho certeza que foi um milagre que aconteceu. Nossa, glória a Deus, meu Deus. Gente, olha isso, milagre. Sim. É um milagre. Sabe por que eu falo que foi um milagre, Valesca? Porque eu estava dentro do hospital. Minha mãe nunca saía do quarto, é um quarto extremamente estéril, você não pode ficar entrando e saindo, você fica ali com uma acompanhante, não tem visita direta, é um negócio louco, assim, é uma área super protegida, uma bolha, né? uma bolha. Minha mãe tinha saído do quarto para ir comprar alguma coisa, e a médica entra e me fala, olha, infelizmente você não produziu a quantidade suficiente de células-tronco. E aí meu mundo caiu mais uma vez. Fui pro banheiro, chorei muito e pedi, Deus, por favor, que a próxima coleta dê certo. Porque se naquela próxima não desse certo, Valesca... Já tinha acabado... Aí eu tinha que me submeter eu ia ter que entrar numa fila para receber uma medula de uma outra pessoa. Entendi. Eu ia ter que sabe Deus procurar doador. Isso poderia acontecer, né? E se aconteceria, né? Entendi. E aí eu fui pro banheiro e chorei muito e pedi muito a Deus que a próxima desse certo, porque eu não aguentava mais, era insuportável, eu tava muito, muito mal, muito inchada, com muitas dores do couro cabeludo até o pé, com dor, só tomava morfina pra dor, dormia com morfina. Morfina, pra quem sabe, né? É o último recurso pra dor. Se morfina não passa a dor, nada mais passa. Eu esperava a hora da morfina para o dia ficar menos ruim. Caramba. É louco, né? E aí, saí do quarto, fui pra cama me arrastando, porque até para andar era difícil. Sentei na cama,
E aí entrou uma outra médica que chamava doutora Kátia. E aí ela entrava, ela me chamava de bonequinha. Ela, bonequinha, vamos fazer o seu transplante? Aí eu falei, mas a doutora Isabelle acabou de sair daqui, ó, toda arrepiada. Me disse que eu podia ir para casa e me deu alta. Ela falou, se você acredita em milagre, ele aconteceu. Meu Deus, que coisa linda, Senhor. E eu tenho certeza que ali foi um dos milagres durante o meu tratamento. Mais um, porque já tinha acontecido outro antes. Meu Deus. E aí eu fiz a coleta e deu tudo certo. Caramba, Tô aqui, gente. Né? Ano que vem fazem 20 anos. Olha isso, gente. 20 anos que ela nasceu de novo. É. Né? Você tem 2 aniversários. Tenho. 14 de agosto e 8 de abril. Gente, que incrível. Olha, eu tô assim, impactada. Impactada mesmo. Eu já entrevistei muita gente aqui no podcast, tá? Mas uma história dessa, assim, realmente tira o fôlego da gente, né? Meu Deus. E depois disso, disseram pra você que você não poderia mais ter filho? Se eu pudesse ter filho só com algum tipo de tratamento, se pudesse. Porque. E você tinha um desejo de ser mãe? Valesca, eu tinha um desejo inconsciente. Porque quando eu fiz o tratamento com os 18 anos, existia a possibilidade de eu congelar alguns óvulos. Mas na época também, era algo tão distante da minha realidade que era extremamente caro. Entendi. Até hoje é caro, né? Até hoje é caro. Mas imagina antes, que foi quando começou. E eu não pude congelar e era uma das possibilidades de ter filho. Porque eu fiz rádio na região ovariana. Entendi. Então, ali já foi muita coisa embora. Entendi. Né? Teoricamente, pela medicina, eu não poderia ter. Então, os médicos de transplante me falavam. Eu entrei na menopausa com 28 anos, a menopausa precoce. 28 anos? 28 anos por conta dos tratamentos. Entendi. E aos 33, eu fiquei grávida do Igor, né? 5 anos depois, contrariando a medicina. O Igor já chegou fazendo bagunça desde que nasceu, né? Já chegou no útero fazendo bagunça. Olha só, eu vim aqui pra poder resolver alguma coisa. Eu vim resolver muita coisa, inclusive, né? Gente, que incrível. E aí, quando você engravidou, você falou assim, como assim? Quando eu engravidei, eu tive medo de que fosse uma doença novamente. Eu não acreditei que eu tava grávida. Porque quando eu engravidei, eu estava no Amazonas e tinha vindo a Vitória, porque eu trabalhava em regime de embarque. Então, eram 23... Nessa empresa, eu acho que era 20 e poucos dias lá e acho que uma semana aqui. E nessa uma semana, eu falei, bom, vou fazer meus exames, vou aos médicos, né? Além de curtir a vida, né? E aí, fui fazer uma endovaginal para ver um cisto também que eu tinha e que esse cisto... Os médicos falaram, realmente você tem esse cisto que a gente vai acompanhar, mas não é momento de olhar, vamos cuidar do câncer e depois a gente vê esse cisto. Deixa ele paradinho esse cisto também não me deixaria engravidar. Gente, olha isso. 3 coisas que não deixariam... Não seria possível ter o Igor. Olha isso. E aí, durante a endovaginal, antes de introduzir, né, a canetinha, né, que faz a endovaginal, a médica perguntou, o médico... Você tá grávida? Eu falei, não, por que você tá fazendo essa endovaginal? Eu falei, não, eu tô fazendo por conta disso e disso. Então tá bom. Na hora que ele introduziu a caneta, tinha um coraçãozinho lá. Você tá grávida? Eu falei, não posso ter filho. Não, você tá grávida? Eu falei, não posso ter filho. Tira a caneta de dentro de mim. Eu já achei que pudesse ser alguma coisa que ele tava achando que era um filho, mas era um medo. Que ele tava errado. Ele tava errado, médico. Não podia ter filho. Como é que eu tava grávida? Ia fazer 4 meses já. Sério? Que eu tava grávida. Quase ganhando já, 5 meses. E não desconfiei. Gente, que incrível. Tinha passado mal no Amazonas. Mesmo, né? Então... Mas eu passei mal no Amazonas, mas pensava, é porque a gente anda de barco, então tô passando mal. Mareada. Falei, mas eu sempre andei de barco e não passava mal, mas esse barco é menor. Aí daqui a pouco, era realmente... Tinha sempre alguma desculpa que não era você o problema. Esse barco é pequeno. Aí depois passando mal no avião. Não, é porque o avião é pequeno, aqueles teco-teco pequeno mesmo, né? Porque pra ir do Amazonas pra Coari era só avião pequeno. Então, assim, era sempre uma desculpa. Eu vomitei, passei mal, muito sono, engordando, o uniforme eu troquei. Não cabia, eu ia no almoxarifado, eu falei, gente, esse uniforme de vocês está encolhendo. Não desconfiei, juro pra você. Gente, e aí chegou o Igor pra poder alegrar a vida de todo mundo, né? Chegou o Porque Igor. você tem noção que ele faz diferença no mundo, né? O Igor não veio pra você. Ele veio pra alegrar e resolver muita coisa no mundo, né? Né? Eu não tenho dúvida. Que eles são presentes na nossa vida. Eles são presentes. Que Deus nos deu a oportunidade de cuidar por um tempo. Que daqui a pouco, né? Daqui a pouco eles vão voar. E ele realmente é muito especial. O Igor é muito especial. Ele tem um carinho, né? Ele tem um carisma, assim. Ele é um menino muito especial mesmo. Obrigada. Muito especial.
E a gente tava com... Agora vamos voltar lá atrás, né? Aham. Na outra conversa que a gente teve. Aí você foi procurar lá na escola uma vaga pra creche, pra colocar o Igor. Aí Aham. começou a catalogar tudo que ele tinha. E aí você conseguiu uma vaga na creche? Ele conseguiu estudar e ter algum apoio nessa época? Então, nessa época que eu tentei, ele tinha 1 ano e meio. Não consegui. Uhum. Ele quando entrou na creche, já ia fazer 3 aninhos. Uhum. Lá em Jardim Camburi, na época? Não, nessa época eu participei de vários sorteios, vários. E eu consegui em Goiabeiras. Aham. Aí depois eu consegui em Jardim Camburi, consegui transferência. Uhum. E aí com 3 anos ele já estava lendo, né? E aí você vai na escola e fala com a professora, professora, olha, ele tá lendo, sabe já algumas palavras em inglês, e nanã. E aí a professora virou pra mim e falou, ele não lê. Como assim, gente? E eu falei, filho, você tá lendo, lê pra professora. Ele falou, não vou ler pra ela. Ela não acreditava nele. Ele não precisava ler pra ela, ele não precisava provar nada pra ele. Gente, Na cabecinha que dele hoje ignorância. eu vejo. E Você isso que você sabe. tá falando existe até hoje. Até hoje. Profissionais que não querem reconhecer Sim. que um aluno se destaca. Sim. Que o aluno que é diferente dos outros porque dá trabalho. Sim, dá mais trabalho. Claro, não é nem menosprezando o papel desse profissional, mas assim, quando a gente não está preparado para um tipo de público, a gente tem que buscar Ajuda. orientação, ajuda. E naquela época a prefeitura já tinha um trabalho com altas habilidades, que Já Igor estudava tinha? em escola da prefeitura de Vitória, assim. Tinha um trabalho, tinha núcleos de altas habilidades. Só que só é atendida a partir de 7 anos. Entendi. Então, com 3 anos, eu ainda não tinha o conseguia que aquela fazer, intervenção. Em busca, assim, ia, conversava, tentava uma ajuda, visitei o que na época tinha o NAS, que você também já ouviu falar, que a gente, né, tá aqui nesse movimento de cadê o verdade. NAS? E aí, eu não consegui logo um apoio, não. Muito pelo contrário, assim, nesse sentido, assim, em relação ao professor, né, não tá preparado. Porque por mais que existisse dentro do sistema esse tipo de núcleo, nem sempre o professor regular está preparado ou aceita a intervenção. Eu tive esse problema com o Igor também, de ter um núcleo extremamente ativo, porque inclusive, Igor, hoje, ele estuda numa escola que você conhece bem, que é a Escola Monteiro, que é uma escola maravilhosa, né? E lá no núcleo, eu esqueci o que eu ia falar. Porque teve um atendimento ali. Sim, já tinha aquele atendimento e tudo. O Igor. Mas, enfim, eu Daqui a pouco perdi. volta. Daqui a pouco volta. Ele tava. Deixa eu pensar aqui. Vai ter que cortar mesmo, né? Não tem problema, não. Daqui a pouco volta. Ó, isso é um corte, tá? É um corte. Eu esqueci aqui que eu tava falando. Bem típico. Você fala que de apesar mim. da prefeitura ter toda uma estrutura, pra ele não tinha ainda. Sim, então apesar de existir o núcleo, nem sempre os professores aceitavam a intervenção do núcleo nas atividades cotidianas, que é o PEI, que é o plano, né? Que é individual para aquela criança, né? É individual, respeitando... Plano educacional individual, uma coisa assim. Que é respeitando as características daquela criança. Entendi. Né? É uma ajuda externa, realmente para ajudar. Porque aí senão vira aquele aluno que é o que vai dar trabalho para o professor na sala de aula, porque ele vai ficar entediado e vai fazer coisas para chamar a atenção, para ver se ele é visto. Porque como que é um aluno que não dá trabalho e que dá conta da matéria? Assim, logo no princípio, né? Ele deu conta da matéria, o professor às vezes não vai se preocupar com ele, vai tentar ajudar quem tem um pouco mais de dificuldade, quem não conseguiu ainda. Mas enquanto isso ele fica ali parado, sem fazer nada. Entediado. Frustrado. Ou bagunçando, porque já terminou, então deixa eu tocar o terror aqui. E às vezes são aquelas crianças, e na época, você acredita que uma professora virou para mim e ela prescreveu para o Igor a Ritalina? Ela só faltou me dar escrito. Ela falou, olha, ele tem que tomar Ritalina. E ele não precisava tomar Ritalina, ele só precisava ser visto. Talvez ela que precisasse, né? Ele só precisava ser visto quanto um aluno de educação especial que merece todo o respeito, né? E assim, o que eu costumo dizer, sempre que eu sou convidada para falar com profissionais da área de educação, que eu tenho um grande respeito, não espere que o seu aluno tenha um laudo. Nem tudo vai vir escrito. Verdade. Nem tudo vai ter um laudo. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade em casa. Né? E por que tem que ter o laudo? Então, te cobram muito um laudo que custa muito caro. Que com 3 anos você não faz laudo. Com 3 anos você não faz. Até os 6 Mesmo anos assim, já tinham me pedido. Antes dos 7, já estavam me pedindo. E aí você apresenta um laudo. E o que faz com aquele laudo? O que fazem? Não fazem muita coisa. Não tem o que fazer, né? A criança está em desenvolvimento ali.
mas já está mostrando um desenvolvimento acima da média. Exatamente. Então, os professores têm que se preparar para isso. Exatamente. Né? E aquilo que a gente falou antes, que o aluno com altas habilidades, superdotado, ele não tem um futuro garantido. Ele precisa ser olhado, ele precisa ser trabalhado, Sim. Compreendido. Né? Verdade. Eu costumo dizer que Igor, às vezes, nem sempre com quem ele brinca, porque ele brinca até hoje, Valesca. Ele é um meninão. É uma criança, né, gente? Não é uma criança mais... É um pré-adolescente. É um pré-adolescente. Mas ainda gosta de brincar, quer brincar. E tá tudo bem. Não tem que saber o que ele vai fazer, ter que crescer logo. Pra quê? Por que tem que ter essa pressão? Exatamente. Que as pessoas colocam essa pressão nos nossos filhos. Colocam. E às vezes vai ser? A própria família. Você é tão inteligente, como que você não ouve o que sua mãe fala? Porque às vezes eu tenho que falar 10 vezes, né? Mas porque o ouvido é seletivo, né? O ouvido é seletivo. Você é tão inteligente, mas não tá obedecendo. Então fica sempre batendo naquela tecla de que ele é inteligente, mas e por quê? Ele é uma criança como outra. Exatamente. Ele vai teimar. Ele, às vezes, vai desobedecer. Vai desafiar. E o superdotado, ele desafia mais, porque ele precisa de um desafio para se manter motivado. Verdade. E, às vezes, as pessoas não compreendem, é porque ele quer o desafio de volta. Verdade. Ele quer ser desafiado de volta quando ele desafia. E pra gente que é mãe, né, pai, assim, a gente procurou descobrir um pouco mais sobre esse assunto, né, e tudo mais, porque é muito difícil. Para nós, enquanto pais, porque eles demandam muita atenção, muita atividade, muita coisa. Tá sempre procurando alguma coisa para fazer. E são intensos, né? E tudo que faz bem. Aí você fala, gente, essa menina, né? Tudo que pega para fazer, pegou o violão, toca bem. Se tiver vai afim, nadar. Né? Vai nadar, nada bem. Vai, não sei o quê, faz bem. Você fala, gente, como é que pode, né? Um trem desse. Falar, escrever. O Luca, no caso, ele gosta de ler. Gostava, né? Até pouco, agora ele só quer saber de jogar xadrez. Igor também tem lido menos. Assim, tem lido bastante, mas livros menos. Antes ele lia muito livro, agora menos livro. Agora ele entrou na vibe do xadrez, minha filha, que tudo, eu já chego em casa olhando xadrez e jogando. Agora porque ele ganhou do pai, porque até então não tinha ganho do pai, né? Agora que ele ganhou, minha filha, ninguém segura mais. Porque agora ele ganhou do pai dele, já assim, foi o campeonato internacional que ele ter ganho do pai dele. E que bom que ele tem se mantido. Porque Diego dava mole pra ele, não. Assim, você só vai ganhar de mim quando você for bom. O suficiente pra ganhar de mim. Porque às vezes tem pai que fala assim, vou deixar uma facilitadinha aqui, não. Diego não deixava. Senão, o dia que ele me ganhar, vai ser porque realmente ele é bom. E aí, quando esse dia aconteceu, mês passado, meu Deus, parecia que o menino tinha 2 metros de altura. Quando eu cheguei em casa. Que maravilha, que maravilha. Verdade. Aí, uma das coisas, né, que ele fala, que ele quer ser e tudo mais, é engenheiro aeroespacial. Vamos falar disso agora, né? Olha, importantíssimo a gente falar disso, né? Porque como ele gosta muito de raciocínio lógico, de matemática, ele adora desafios nessa área matemática. Eu falei, bom, então vamos trabalhar nessa área, né? Falei, o que você pensa em fazer? Pensa em fazer medicina, igual a sua irmã? Aí eu falei, não. Ele falou, não, mãe, minha irmã que é médica. Eu não, eu quero ser engenheiro. Depois, engenheiro? Tá bom, vai puxar a mamãe. Mas você quer ser engenheiro o quê? Engenheiro aeroespacial. Eu falei, uau! Então, já é um negócio bem específico. E aí começamos a falar, e esse telefonezinho aqui, ouve tudo, né? Que a gente fala. Sim. E aí eu passando assim, o telefone, eu vi. Engenheiro, crianças na NASA, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus. Todo mundo, né, que pensa nisso, em engenheiro especial, a gente já pensa na NASA. Sim. Eu falei, por que não? Vamos lá, vamos ver quanto é que custa esse negócio. E não é barato. Não, é caríssimo. É bem puxadinho. E aí Deus colocou no meu coração, escreve um projeto. E ele colocou no meu coração chamar você. Tanto que no dia eu tava no trabalho, na hora do almoço, eu te liguei. Sim. Eu falei, Verusca, vamos fazer um negócio assim, assim, assim. Vamos botar o Igor também? Vamos. E aí nós escolhemos 3 crianças, né? O meu filho, o seu filho e mais um coleguinha deles também das altas habilidades lá. E aí, gente, você que tá assistindo a gente agora, o que a gente fez? Nós escrevemos um projeto para levar essas 3 crianças capixabas, que são tão diferentes e tão especiais, para a NASA, para um intercâmbio de 12 dias nos Estados Unidos ano que vem e 5 dias inteiros na NASA. Eu tô assim, meu olho chega a estar vibrando. Sim. É emoção, porque a gente não pode ir, né? São só eles, né? Só. São só eles. Então a gente escreveu um projeto, a gente tá pedindo apoio, né? Parceria de várias empresas e tem várias contrapartidas, tem outdoor, tem mídia televisiva, tem uma série de coisas. Então, se você é uma empresa que quer apoiar esse sonho dessas mães aqui de levar essas crianças para lá, entre em contato com a gente, porque vai ser muito, muito, muito bom contar com a sua ajuda, com a sua parceria, né? Vai ser incrível, né? É isso, ajudar a educação de base, né?
Porque a gente Verdade. vê que existe um estímulo maior para quem já está, assim, por exemplo, no pré-vestibular. Exatamente. No ensino médio, terminando. Né? A gente vê. E essas crianças que têm uma capacidade altíssima, que precisam de um incentivo tão grande, estão aí precisando disso. De um né? apoio, de um incentivo um que você pode apoio. fazer. Que a Imagina, sua empresa pode dar. Capixabas na NASA. Nossa. Imagina, as empresas que puderem fazer isso, vai ser assim, um presente, e eu tenho certeza que o retorno vai ser muito bom, porque ajudar na educação de base é para quem realmente está comprometido É com a verdade. educação. É verdade. De Gente, vai ser verdade. sensacional. Olha, Vai ser. eu tô assim, emocionada só de pensar. Só de pensar. Quando eu recebi aquela sua ligação, eu fiquei tão radiante, eu falei, gente, por que o Igor? Por que eu, né? Porque por mais que a gente tenha tido um primeiro contato, como você falou, eu também me conectei muito com você, porque você é muito receptiva, Amém. carinhosa, né? E foi muito bacana te conhecer naquele dia em Jesus de Nazaré, tanto que eu não esqueci. E quando você me ligou e falou, quero levar também o Igor, vamos buscar isso, eu falei, gente, que presente, que bom que as coisas vêm pro Igor, Valesca, assim. Verdade. Sabe? Eu não, bênção, né? É bem como bênção. A única coisa que eu fiz pro Igor, assim, o Igor já participou de programa, né? Gente, não participou de programa. Ele ganhou Pequenos Gênios do Luciano Huck, tá? Vamos dar o crédito aqui, porque o menino merece. É o campeão capixaba de 2022. Então, era um time, ele mais duas crianças, né? A Que Betina, lindo. do Rio, e o Daniel, de São Paulo. Um time maravilhoso deles. E o Igor ganhou, era o nosso representante capixaba, né? Lindo demais, né, gente? Foi muito A gente, maravilhoso. como capixaba, o coração já... Não Nossa. é? E que precisa desse apoio dos capixabas. Quando ele vai Isso pra aí. Bahia, a Bahia abraça ele de um jeito, a minha cidade abraça ele de um jeito. Olha isso. Muito acolhedor. Então, ó, já falamos aqui, hein? Você tem uma empresa, vem com a gente nesse projeto que vai ser sensacional. vem com a Missão Capixabas na NASA. Então, capixabas com altas habilidades, superdotação, vai ser incrível, porque eles estarão representando o Brasil lá fora. Mas eu preciso encerrar. Nossa, mãe, gente, eu queria ficar aqui mais 2 horas. Passou tão falando. rápido. Ai, passou rápido demais. Gente, 1 hora é muito rápido. Nossa. A gente vai fazer uns podcasts agora de 2 horas. Porque 1 hora é muito pouco tempo pra gente falar, né? E a gente vai fazer 2, vai fazer 3, vai fazer 4. Tem Sempre muita vai faltar história espaço ainda. pra gente poder falar. Né? Então, Verusca, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui. Por tanta coisa que você faz, né? Não só pelo seu filho, mas pela sociedade em geral. A Verusca, como ela falou aqui, né? Ela tem uma atribuição, né? Fala um pouquinho aqui do seu trabalho rapidamente. Hoje estou trabalhando na Prefeitura da Serra, faço trabalho com comunidades, tenho um trabalho, me orgulho muito, coordeno um programa chamado Papo da Serra. E a Olha. Serra é a cidade que me acolheu agora. E eu tô cada vez mais apaixonada, porque eu já gostava da Serra, mas outra coisa é você trabalhar ali. É verdade. E com aquela população que E ela também é é muito acolhedora. E ela é relações públicas. Sim. Então, se você aí, ó, tá precisando de relações públicas, essa é a pessoa, tá? Vamos deixar o me Instagram dela procurar, aqui. Já pode me procurar. procura e vamos com tudo, tá? Ó, muito Agradeço, obrigada. foi maravilhoso. Obrigada, você é maravilhosa. Amém. Obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe todos os planos, projetos, tudo que você, o Igor e sua família fizerem. Amém. Em nome de Jesus. Igualmente, pra você e pra sua família, Amém. tá bom? Gente, ó, beijo pra você. Até o próximo episódio. E aproveita, já se inscreve no nosso canal, combinado? Tem Beijo que no se coração. inscrever. É isso aí. Tchau, tchau.